Bem, pessoal, essa segunda parte da aula a gente vai falar um pouco do solo do ponto de vista físico-químico. As interações que ocorrem no sistema solo, planta e ambiente sólido com líquido, né? Onde tem todas as trocas, as reações químicas. Então a gente vai falar um pouco das reações de troca, né? Reações de precipitação, reações de absorção. São as principais reações que ocorrem no solo, né? Quando a gente pensa no solo, como eu comentei anteriormente, que a gente comentou da CTC, né, da geração de cargas, uma vez que nós conhecemos que a predominância de cargas negativas na camada mais superficial, é nesta camada que nós teremos a predominância de íons carregados positivamente. Quais são eles? Cálcio, potássio, magnésio, o alumínio, né? São os íons que têm predominância em solos não corrigidos. A gente vai explicar um pouco mais adiante. Mas vejam, aqui eu tentei ilustrar do ponto de vista químico, né? Nós temos aqui uma concentração, né, de cátions. Aqui essas bolinhas verdes seriam cálcio. Nós temos o magnésio, que são essas bolinhas rosas, e nós temos o potássio. Vejam que eu tentei fazer uma quantidade maior aqui de cálcio em relação ao magnésio, em relação ao potássio. Nós temos essa ordem de grandeza, que eu vou explicar o porquê que isso acontece. Nós temos geralmente mais cálcio, depois magnésio, depois potássio. Também temos a predominância, em algumas vezes, de alumínio. Eu até coloquei pretinho aqui, em solos que tem uma correção mal feita, ou tem um excesso de acidez, né, que a gente tem alumínio líquido. Esses íons que eu comentei, eles estão ligados ao solo de forma eletrostática, né, uma ligação mais fraca. Entretanto, há também o hidrogênio ligado de forma covalente, onde há compartilhamento de elétrons. Está representado aqui por essas bolinhas brancas. E quando que nós temos a eliminação desse hidrogênio ali no solo para a geração de carga? Quando nós fazemos a correção do solo. Além de a gente precipitar o alumínio, quando a gente faz a correção do solo, né, e a gente elimina ele, nós temos a retirada também de hidrogênios covalentes. E esse hidrogênio covalente, ele ocupa uma carga que pode vir a gerar uma CTC no solo. Tá? Então, do ponto de vista químico, a importância da CTC é retenção de cátions, né? Só que, por outro lado, nós temos a lixiviação, ou, né, na verdade, a percolação, que é o termo mais correto, né? Que lixiviação é fora do alcance das raízes. Nós temos a percolação de ânions. E aqui eu ilustrei com essas bolinhas aqui, meio alaranjadas, meio rosas aqui, que seria o nitrato sulfato. Vejam, nós temos também predominância de quê? De alumínio, porque aqui nós temos uma menor ação da correção do solo. Vejam que, para termos um solo bem estruturado, crescimento de raízes, nós temos que eliminar o alumínio, corrigir o hidrogênio, tirar o hidrogênio covalente para que ele libere cargas e que nós tenhamos um aumento da CTC do solo. Tá? Então, as principais reações, como eu já comentei, são troca de cátions, absorção, precipitação, entre outros. Outra coisa importante, quando a gente fala nós temos dois tipos de CTC. Nós temos a CTC a pH 7 e nós temos a CTC efetiva. E é uma coisa que o pessoal confunde muito, né, no dia a dia. Quando eu uso a CTC efetiva, quando eu uso a CTC a pH 7 em um determinado laudo, ou para que eu uso ele quando eu vou fazer um cálculo de calagem, por exemplo. Primeiramente, o que é CTC efetiva e o que é CTC a pH 7? CTC efetiva é a CTC atual daquele solo no pH em que ele está inserido. Porque eu vou mensurar essa CTC num extrator salino, que você não vai ter alteração de pH. Geralmente é utilizado o cloreto de potássio ou nitrato, né? O nitrato de potássio. Como que isso é feito, então? A gente coloca esse solo nessa solução e você tem a troca, né, do amônio, não nitrato, né, cloreto de amônio. Nós temos a troca do amônio, temos a troca do potássio, então a gente tem a retirada desses cátions que estão ligados de forma eletrostática. Então a gente consegue mensurar a CTC efetiva. Já a CTC a pH 7, você coloca o seu solo, né, numa solução a pH 7. Então a gente vai ter a retirada, né? Nós vamos ter a troca, além dos cátions trocáveis, né? Nós vamos ter a troca também de hidrogênios covalentes.
E aí nós vamos ter a mensuração do potencial de carga que esse solo teria se a CTC dele estivesse a pH 7. Por isso que a CTC é a pH 7, não é a CTC atual do solo. A CTC atual do solo é a CTC efetiva, que é nada mais do que a soma de cálcio, magnésio, potássio, alumínio, se houver, e algumas vezes muito pouco detectado o sódio. Já a CTC, a pH 7, é também o cálcio, magnésio, potássio, alumínio e o hidrogênio covalente, que foi retirado quando a gente fez essa avaliação. Tá bom? Bem, mas o que influencia então nessa troca, né, de cátions? Por exemplo, por que o cálcio ele fica mais preso no solo do que o magnésio, por exemplo? Ou o potássio, ele é menos preso do que o magnésio e o cálcio? São vários fatores que influenciam, né? Mas principalmente, né, são dois fatores que influenciam a retenção dos cátions no solo. Primeiro, o número de cargas. Quanto mais cargas o íon tiver, mais ele é retido. Por isso que o cálcio ele é mais retido do que o potássio. Mas você vai falar, mas o magnésio tem a mesma quantidade de cargas do que o cálcio. Mas por que o cálcio é mais retido nas cargas do solo do que o magnésio? Porque o cálcio ele tem um raio iônico maior e ele tem um raio hidratado menor. Pense assim, ó, você tem um cálcio, ele tem um tamanho, só que em volta dele tem uma película de água pequena. Já o magnésio ele tem um tamanho pequeno e uma película de água grande. Imagine que a carga do magnésio ele fica mais longe da carga do solo do que a carga do cálcio. Por isso que ele é retido de forma mais fraca, né? E aí, no caso do potássio, ele é menos retido porque ele tem apenas uma carga, né? O professor Witt tem uma metáfora muito que eu gosto de utilizar. Ele sempre fala, é a mesma coisa de você estar segurando, você está caindo num barranco e você tá agarrado com as duas mãos. E aí tem uma pessoa que está caindo do barranco agarrado com uma mão só. Quem que vai ficar mais preso? Então, que tiver mais mãos, né? No caso, mais carga. Então, por isso que nós temos a famosa série heliotrópica, né? Que alumínio ele é mais retido do que o cálcio, que é mais retido do que o magnésio, que é mais retido do que o potássio. Né? Por causa, principalmente, de número de carga e tamanho de raio hidratado. Por isso que solos altamente intemperizados, em que você tem uma lixiviação constante, né, e muita chuva, quem são os primeiros a serem retirados? Os que são mais fracos aí na tal da série heliotrópica, os que têm menor carga e maior raio hidratado. Então, geralmente, quando o solo é mais intemperizado, ele tem uma predominância de quê? De hidrogênio covalente, porque o covalente ele é muito mais fortemente ligado, então não tem como ele ser retirado. E aí você vai ter predominância de quê? De alumínio, porque o alumínio ele tem uma força de retenção no solo muito maior. Por isso que solos intemperizados, eles são pobres em bases, cálcio, magnésio, potássio e ricos em alumínio e hidrogênio. Porque dentro da série heliotrópica eles são os menos lixiviados no perfil. Tá bom? Então são vários fatores, né, que interferem nisso. O pH do meio também interfere, né, nessa dinâmica. Com relação a ânions, a dinâmica é muito parecida, né? Como que os ânions se comportam? Nós temos os ânions de duas cargas, por exemplo, sulfatos e fosfatos, que eles são mais fortemente retidos do que nitratos e cloretos. Mas além disso, o fosfato ele tem uma característica, né, peculiar em relação ao sulfato e em relação ao cloreto principalmente. Ele tem uma ligação com o solo que a gente chama de adsorção, que é o que eu vou falar na sequência. O fosfato, devido à sua característica química, ele consegue se ligar covalentemente ao solo, né? E aí ele vai envelhecendo no solo e a sua ligação vai ficando cada vez mais forte. E por isso que eu ilustrei aqui nesse solo o fósforo ligado de forma mais superficial. Porque você tem uma predominância desse fósforo aqui nas camadas mais superficiais, né? Isso vai depender muito do manejo que você faz de aplicação desse fósforo. A gente tem visto no campo, no dia a dia, aplicações superficiais de fósforo. Em função da sua dinâmica e da sua forma de ligação do solo, a gente tem uma concentração muito grande no local que ele foi aplicado. Ele tem uma movimentação baixa no solo, né? Então, nós temos, da mesma forma que os cátions, nós temos também a série heliotrópica, né? A força de atração dos ânions, né? Nós temos o fosfato ligado mais fortemente, depois nós temos o molibdato, o sulfato, o nitrato e o cloreto. Tá?
Além das reações de troca, né, essas reações, ligações mais fracas, que é a troca de cátions, a troca de ânions, que são ligações eletrostáticas, né, nós temos também as reações de precipitação e de adsorção. Vou falar primeiramente de adsorção química. O que acontece? Que eu comentei com o fosfato. O fosfato, em solos com baixa CTC, ou seja, alta CTA, onde acontece isso, lembrando da primeira aula, principalmente nos locais mais subsuperficiais, nas camadas mais subsuperficiais, onde nós temos predominância de carga positiva, ou solos, né, na parte mais superficial, mal corrigidos, em que também nós podemos ter uma geração de cargas positivas, né? Nós temos um ambiente propício para ocorrer a precipitação, a adsorção de fósforo. Por que isso acontece? Quando nós temos cargas positivas, nós temos primeiramente a atração do fósforo para o coloide. E aí há uma troca de elétrons, né, um compartilhamento de elétrons, e esse fósforo ele é retido de forma muito forte. E à medida que esse fósforo vai ficando em contato, ele vai envelhecendo. E por isso que a gente fala, quanto mais tempo o fósforo está em contato, ele vai envelhecendo, vai ficando mais indisponível para a planta. Por isso que é importante posicionamento de fósforo, colocar ele de forma mais concentrada e mais próximo ao plantio, né? Quando você tem ambiente já propício às reações, por exemplo, solo úmido, ou primeiro você tem que fazer uma boa correção de solo, né? Para quê? E uma boa quantidade de matéria orgânica, para quê? Para você aumentar a carga negativa. Uma vez que você aumentou a carga negativa, você tem repulsão do fosfato no coloide e você tem a probabilidade muito menor desse fósforo chegar próximo do solo e ser absorvido de forma mais forte. Então, outras reações que nós temos no solo, precipitação. Nós temos precipitação também do fósforo, por exemplo, com cálcio, a precipitação do fósforo com o manganês, a precipitação do fósforo com o alumínio, precipitação dos micronutrientes, né? E aí, qual que é a diferença? Geralmente nós temos precipitação do fósforo, né, com alumínio e manganês em solos mais ácidos. E nos solos mais alcalinos nós temos precipitação de micronutrientes e a precipitação do fósforo com cálcio, né? A precipitação dos micronutrientes com hidroxilas formando os hidróxidos, né? Que são de baixa solubilidade. Tá? Então, lembrando, nós podemos ter essa absorção e essa precipitação muito forte com os micronutrientes em solos mais alcalinos e o fósforo com cálcio, e em solos mais ácidos o fósforo com ferro e com manganês. Resumindo, então, para a gente fechar esse bloco, entendemos a CTC. Importante conhecer, lembrar que a CTC, capacidade de troca de cátions, é extremamente importante, principalmente na camada superficial. CTA, predominantemente nas camadas mais subsuperficiais. E que nós podemos mexer nessa CTC, principalmente nas camadas mais superficiais, através de incorporação de matéria orgânica, inserir matéria orgânica, e também através de calagem, aí visando essa dissociação, né, dos hidrogênios covalentes e a geração de cargas positivas. Bem, pessoal, essa foi a segunda parte. A terceira parte a gente vai falar um pouco mais então agora da interação da planta, né, com a atmosfera e com o solo, e aí como os nutrientes também podem ser absorvidos.